A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Ana Caroline. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou Bispa Ana Caroline, estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e da Bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. Hoje é quinta-feira e eu quero saudar a todos que nos acompanham. Temos muitas testemunhas no Brasil e, quiçá, no mundo inteiro, que têm se alimentado de pão fresco, de alimento sólido, que é oferecido através desta programação, da pregação da graça de Deus com o nosso apóstolo. Então, seja bem-vindo você que está aqui no Brasil ou você que nos acompanha de qualquer outro país. Hoje é quinta-feira, estamos chegando ao final de mais uma semana, mas ainda é tempo de nós ouvirmos a voz de Deus, de nós recebermos aquilo que vem do Senhor para fortalecer as nossas vidas. Deus não quer que seus filhos vivam fracos, desanimados, desesperançados, não. O Senhor quer que nós vivamos fortalecidos no poder dEle. Porque, é claro, a nossa carne, ela é cheia de fraquezas. A nossa carne tende ao desânimo quando enfrentamos situações adversas. A nossa carne tende a querer desistir, a em algum momento até mesmo dar lugar à dúvida, mas não. Nós não podemos ceder à nossa carne. Nós não podemos permitir a dúvida no nosso coração. Nós não podemos estar divididos entre Deus e o mundo, a Bíblia e as filosofias humanas. Não. Nós não podemos ceder à tentação de, em algum momento, permitirmos fraqueza a tal ponto que nos leve a pensar em desistir. Deus não quer isso para você, Deus não quer isso para nós. Deus quer que estejamos fortalecidos no seu poder. Veja que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, falou justamente isso no capítulo 6, Efésios 6, versículo 10. Ele diz: quanto ao mais, após dar muitas instruções para a igreja, e é importante que você leia as epístolas do apóstolo Paulo, há muitas instruções importantíssimas para serem aplicadas no nosso dia a dia. Ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Se você crê e recebe, diga amém, amém, eu recebo. E ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes. Diga: eu preciso ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E ele continua dando um conselho precioso. Ele diz: portanto, tomai. Aliás, mais do que um conselho, o apóstolo Paulo nos dá uma ordem. Ele diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. E aí ele continua nos ensinando quais são essas armas. Ele diz: olha, versículo 14, estai firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também
o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha, aqui está a revelação de Deus, para que nós consigamos permanecer fortes, para que vivamos inabaláveis, mesmo que tenhamos que enfrentar uma guerra contra os principados, os potestades, dominadores deste mundo. O apóstolo Paulo diz: se você estiver com a armadura de Deus, você vai vencer. Você vai estar firme. Você vai superar as adversidades. Você vai apagar os dardos inflamados do maligno com o seu escudo da fé. Que palavra tremenda, meus amados. A Bíblia nos ensina, nos oferece toda a sabedoria que nós precisamos para termos uma vida fortificada por Deus. Basta que você coloque em prática. Basta que você receba para a sua vida e comece a agir com esta autoridade espiritual que o Senhor deu à sua vida. Tome posse desta armadura, esteja firme no Evangelho da graça de Deus, perseverando em oração, vigiando em todo tempo, porque desta forma você vai permanecer inabalável e forte, para a glória do Senhor. Amém? Assista agora a mensagem da graça de Deus, daqui a pouco eu estarei de volta. O tema de hoje é: fomos criados para boas obras. Diz o versículo 6: chegou-se a ele o mestre do navio e disse: que se passa contigo, agarrado ao sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. De repente, uma grande tempestade. O mar estava calmo, o comandante era formado, ele fez curso, ele era um mestre arrais formado, ele conhecia toda a forma de pilotar um navio, sabia que o vento estava a favor, estava vento de brigadeiro, e de repente, por causa de um homem insensato que estava lá dormindo no porão, se levantou uma grande tempestade. Com Deus não se brinca. Há muita gente dormindo e o mundo morrendo aí. Milhões de pessoas morrendo, amado. 21 milhões por mês, 252 milhões por ano, 80% separados de Deus. E depois eu digo: não, mas eu não vou dar o meu dízimo, eu vou dar uma esmola. Imagina lá se eu vou dar dinheiro para pastor. Eu quero lá saber se morre, se não morre. Amado, não faça isso. Não faça isso, porque o próprio Paulo disse: desperta, ou tu que dormes. Às vezes, por causa de uma insensatez, como foi o caso desse homem, veio uma tempestade a uma família. Versículo número 7. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos as sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Lançaram as sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Era ele, era o cara. Ele era o rebelde. Ele era o profeta que não obedeceu à voz de Deus. E diz o versículo adiante, número 9, 8. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu, cara? E ele respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Ah, gracinha. O temente a Deus que diz que é evangélico e desobedece ao Senhor. Sou temente a Deus. Eu sou um hebreu.
Mas Deus não disse para ir a Nínive. Disse, mas espera aí. Senhor, já olhaste bem para mim? Eu sou o cara. Quando eu nasci, Deus olhou e disse: esse é o cara. Só que Deus não se deixa zombar, amado. Outro dia o bispo me perguntou: e aí, apóstolo, 62 anos, motor 6.2, recalchutado, quando é que o senhor vai se aposentar? Eu disse: nunca. Eu sou obediente à voz de Deus. Eu sei quanto o mundo precisa de lábios de profeta. O mundo precisa de mim e de você. Não se esqueça, você tem um chamado de Deus. Versículo 10: então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isto que fizeste? Sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor. Não dá para fugir de Deus. Não dá para você dizer: não, mas hoje à tarde tem jogo de futebol, aposto o Vasco vai arrebentar. Amado, não faça isso. O teu chamado não é para aplaudir o mundo, é para glorificar ao Senhor. Pastor, mas eu vou beber, Amado, você já bebeu tudo que tinha que beber, já fumou tudo que tinha que fumar, já fizemos tudo que era besteira do mundo, agora somos novas criaturas, ponto. Somos para a glória de Deus. Versículo 11: disseram: que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Amado, eu sei que há pessoas me ouvindo do outro lado, ou quizás aqui, que a sua vida cada vez está mais tempestuosa. Mais problemas, mais dificuldades, porque Deus tem te falado. Não falta o culto, você falta. Tem que ser dizimista fiel. Não, mas eu não concordo com isso porque é da lei. Tem que louvar a Deus glorificando o Senhor. Não levanta as mãos. Tem que chegar a hora no culto. Eu vou chegar a que horas quer, ninguém manda em mim. Amado, cada vez mais tempestuosa é a vida. É melhor você se render. É melhor você dizer: eis-me aqui. Versículo número 12: respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então, Jonas pensou que podia fugir de Deus e disse: olha, eu sei que esse problema todo sou eu, eu vou botar ponto final à minha vida. Vocês façam aí um ioiô comigo e me atirem, porque eu vou morrer afogado e acaba. Vocês seguem viagem em paz e eu não obedeço a Deus. Aí os marinheiros disseram: tá bom, pega aí no pé dele, pega no meu, na cabeça, no braço, vamos lá, e 2, vamos lá, conta comigo, e 3, e 4, é só até 3, vamos começar outra vez, 1, e 2, e 3, e... vai, Jonas, vai com a bênção. E Jonas caiu naquele mar reboliço. Acabou, Deus, você não ganhou, eu sou maior do que você, Senhor. E Deus disse: tadinho, eu tenho uma missão para ele, e ele está pensando o quê? E diz o versículo 17: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Pegou carona no peixe, e lá dentro daquele estômago, uau, tem sardinha aqui, cara. Tem mulato velho, uau. Ele também come cocoroca. Tinha uma cocoroca lá. Mas 3 dias depois ele disse: Senhor, eu não vou mais desobedecer. É culto, é estudo, é dízimo, é missão. Não vou mais lutar contra os aguilhões. Não vou mais fingir que eu sou crente não sendo na prática. Não vou mais dizer às pessoas: oh, eu crente não.
já fui. Então de vez em quando eu vou lá. Tem um amigo. Não faça isso mais. Porque não era a vontade de Jonas. Me dê 2 minutinhos só antes de encerrar. Eu me recordo quando eu estava no hospital militar e o médico deu permissão que eu começasse a sair do hospital em Lisboa. Uma senhora veio e me presenteou com um carro. E eu tinha dito lá na cama do hospital: Senhor, tira-me deste inferno, eu não aguento mais. Gente morre de um lado, morre do outro, e cirurgia, e cola a perna uma na outra, um inferno astral que eu vivi. Tira-me daqui, Senhor, eu vou dar testemunho, eu vou pregar, eu vou anunciar. E quando essa senhora me deu um carro e botou um envelope cheio de dinheiro na mesa de cabeceira do hospital, eu disse: Senhor, Tu sabes que eu não sou pássaro de gaiola. Já tive 2 anos aqui quieta, agora tenho que botar para quebrar. E saía, amado, o carro era para 5, botava 10 dentro do carro, militar, cego, sem braços, sem perna. E eu andava feito louco por Lisboa, de um lado para o outro, de manhã à noite. E Deus dizia: mas você fez um voto. Você disse que ia evangelizar. Como é que fica? E eu me recordo que quando eu voltei para radiografias ao ortopedista, ele disse: vamos tirar as hastes metálicas que você tem dentro dos fêmures para você ir embora definitivo. Operou, tirou as hastes. 2 dias depois, quando fui me virar na cama, quebrou o osso outra vez. E eu comecei a gritar, amado. O fêmur entrou na virilha e eu gritava tanto de dor, tanto, que a Bispa Henriqueta, que me vinha visitar o hospital, a 500 metros do hospital, ouviu um grito e falou: isso é o Miguel. E eu gritei. Mas eu não gritei apenas da dor, que era muito, imagina-te. Eu gritei do desespero de eu não ter sido obediente a Deus, de eu ter prometido tanta coisa, que eu iria cantar nas igrejas, que eu ia louvar, que eu ia dar testemunho. E depois eu simplesmente disse: atire-me ao mar. E Deus colocou lá um peixe, que foi a perna que fraturou na cama. E voltou tudo outra vez, do zero, amado. Cabeça dura. Eu achava que eu era o último biscoito do pacote, a fina flor do abacateiro. E Deus disse: volta lá outra vez, fica mais uns tempos deitado, aprenda a ser honesto comigo. Se você o for, eu te honrarei. Então todos conhecem a história de Jonas, e no capítulo 3 de Jonas 3 diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se Jonas e foi. Então ele aprendeu a lição. Ele sabia que ele precisava de uma mudança de atitude, não era de mudança de localização geográfica. Ele achava que tinha encontrado a liberdade, ele encontrou o desastre da vida. Ele pensava: eu vou fazer o que eu quero, não o que Deus quer. Mas Deus ele poderia fugir para a Espanha, para a Grécia. Deus está, no Salmo 139 diz: para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, tu lá estás. Se faço a minha cama no profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo: as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao meu redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa.
Então eu queria dizer, amado, ao terminar, que eu também tentei escapar de Deus. Também achava que podia ficar apático, dormindo no fundo do barco, enfrentando perigos em desobediência, sem lealdade a Deus. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, amado. Temos mais um minuto. A cobrança vem. E às vezes é pesada. Então nós precisamos de entender que este homem que disse que era um hebreu temente, ele estava fugindo da presença de Deus. Amados, o Senhor Jesus Cristo não é uma divindade local, mas Ele é o Todo-Poderoso. E quando o homem disse, lançai-me ao mar, Deus disse, não, você vai cumprir a missão que eu te dei. Deus está falando ao nosso coração. Ele é soberano. Capítulo 2, versículo 10 diz que falou o Senhor ao peixe, e o peixe o vomitou. Então eu queria terminar com Jeremias 51, 34. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, esmagou-nos e fez de nós um objeto inútil. Como um monstro marinho nos tragou, encheu a sua barriga das nossas comidas finas e nos arrojou por fora. Eu queria terminar lhe dizendo isso, amado. Esse Nabucodonosor aí da Babilônia é este mundo que devora as pessoas, que esmaga as pessoas, que faz das pessoas objeto inútil. Este mundo é como um monstro marinho que traga as pessoas. E nós precisamos de dizer a este mundo: crê em Jesus Cristo e serás salvo. Crê em Jesus Cristo, é o seu testemunho. Assim seja, assim disse o Senhor. O tema de hoje é: fomos criados para boas obras. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Você acabou de assistir a mensagem da graça de Deus, esta palavra poderosa, maravilhosa, restauradora, transformadora, palavra que gera força às nossas vidas. Olha, eu quero estimular você aqui, visite o nosso site, entre agora, acesse o nosso site igrejacristovive.com.br. Lá você vai encontrar esta e todas as outras mensagens do seminário Casa sobre a Rocha. Lá no nosso site nós disponibilizamos também as apostilas de todas as mensagens do nosso apóstolo. Você pode imprimir, compartilhar com outras pessoas, pode postar o link das mensagens. Olha, aproveite para usar a sua rede social como um meio de evangelizar. Poste as mensagens do nosso ministério, as apostilas, vamos falar de Jesus, vamos ensinar ao mundo que há uma palavra que gera vida e vida em abundância. igrejacristovive.com.br. E se você ligar agora para o nosso ministério, 0 operadora 21 3017 90 90, nós vamos lhe enviar gratuitamente este livro, que é um presente do nosso apóstolo, Profecia para o ano de 2015. Aqui há uma palavra poderosa para que você tome posse e viva ainda esses últimos meses de 2015 de forma extraordinária. Ligue 0 operadora 21 3017 90 90. Nosso programa está chegando ao fim. Você ainda vai ficar com momentos de louvor, de adoração. E amanhã, neste mesmo horário, a Bispa Rosana estará aqui com o programa para as mulheres Shail, o nosso programa do Ministério Feminino. E eu estarei de volta, em nome de Jesus, na próxima segunda-feira. Tenham todos um final de semana muito abençoado. Nos encontramos no próximo programa. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo.
Cristo vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Eu creio, Jesus. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Mas segura na mão de Deus e vai. Mas segura na mão de Deus e vai. Glória a Deus! O Senhor é contigo. Aleluia! Você é mais que vencedor. Glória a Deus! Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.